Paz do Senhor, irmãs. Vamos esperar mais um pouquinho até entrar um pouco mais de gente. Eu tava com instabilidade aqui na minha internet, mas acho que agora vai dar certo. A paz do Senhor. Bom, vamos orar para começar o culto. E conforme o pessoal for entrando, eles vão pegando, né? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença agora, Senhor, para Te agradecer por esse momento, Pai. Te agradecemos porque, ainda que à distância, nós podemos falar sobre o Senhor, nós podemos falar sobre a Tua palavra. Nós estamos com o nosso coração aberto, Pai, para que o Senhor fale com a gente. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos alcance, que o Senhor alcance os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, esteja com a gente nesse momento, Pai. Pedimos a Tua presença nos nossos lares, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje eu trouxe para a gente conversar um tema que eu vou chamar de criados para olhar o outro. Eu quero pedir para vocês abrirem, por favor, em Mateus 25. A gente vai ler do versículo 34 ao 46. Eu vou ler para vocês. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me, estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A gente vive em um mundo que é altamente hedonista. Quando a gente fala de hedonismo, a gente está falando de uma filosofia que diz que a gente deve buscar o prazer como um bem supremo, como algo que rege a nossa vida, que rege a nossa moral, que rege as nossas ações. E a gente vive em um mundo que é hedonista, né? A gente vive em um mundo que busca prazer a qualquer custo. E quando eu digo mundo, percebam que eu não estou falando que a gente vive em uma cultura que é assim, ou em uma geração que é assim. Eu estou falando de toda uma humanidade que vive em busca do prazer de forma egoísta e autocentrada. Isso é uma característica humana, é uma característica da nossa sociedade e das sociedades em geral. Quando a gente olha para isso, a gente consegue perceber que muitos dos excessos que a gente pratica estão pautados nessa filosofia. A gente acaba vivendo, né, em busca do prazer e evitando o desprazer. E vamos combinar, né? Quem que quer o desprazer? Quem que fala, não, agora eu vou buscar o desprazer, eu vou buscar aquilo que me deixa chateado, aquilo que me deixa para baixo. Na verdade, não. Na verdade, a gente procura, né, se sentir feliz, a gente procura esse prazer
E nem sempre o prazer está associado ao pecado, né? Na verdade, quem nos deu a capacidade, a habilidade de sentir prazer foi Deus. Porque é uma característica dele também. Ele também sente prazer. Ele sente prazer nos filhos dele, ele sente prazer na nossa adoração, no nosso relacionamento com ele. Então, o prazer, ele foi dado por Deus. A gente sente prazer aqui na Terra com uma comida saborosa, com uma boa conversa, com um bom filme que a gente assiste, com um bom louvor que a gente escuta. A gente sente prazer, a nossa alma se satisfaz. Então, a gente não precisa olhar o prazer como se fosse sempre associado a alguma coisa ruim. Na verdade, não. A gente pode ter prazer de forma saudável, de forma boa. Mas quando a gente se aproxima dos extremos, a gente corre o risco de nos afundarmos mesmo em situações que comprometem várias questões da nossa vida, seja a nossa integridade física, mental, em especial nosso relacionamento com Deus. Então, se aquilo que me dava prazer, que era uma boa comida, por exemplo, se transformar em um excesso, meu corpo vai sentir isso negativamente, meu emocional também vai sentir isso negativamente. Então a gente perde, né? A gente perde muito nos excessos. E por aí vai, vários vícios que a gente tem, que a gente às vezes nem admite que são vícios, eles estão pautados nessa busca incessante pelo prazer que chega a excessos, né? Que chega em problemas. E uma das coisas que essa filosofia que eu falei para vocês, o hedonismo, faz, é colocar o foco em nós mesmos. Na verdade, o hedonismo é isso, né? É o nosso prazer, independente de qualquer coisa. O foco em nós mesmos e nas nossas necessidades. E não me entendam errado, é importante a gente se cuidar, é importante a gente ter uma boa autoestima, é importante a gente ter um bom conhecimento sobre nós mesmos. Isso tudo é muito importante, inclusive, para o nosso relacionamento com Deus e para o nosso relacionamento com o próximo. É importante. Mas a gente tem uma forte tendência a errar a dose. E a gente se torna, muitas vezes, o foco central da nossa existência. E é uma coisa que a gente combate bastante, né? A igreja combate bastante. Essa ideia de que a gente possa se tirar do centro da nossa vida e colocar Deus no centro, colocar Jesus no centro. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa fazer o tempo todo. A gente precisa tirar o nosso eu do centro da nossa vida para que Deus possa entrar. Para que Jesus possa, né, tomar esse lugar, né? Esse lugar central na nossa vida. E olhando para isso, a gente percebe a dificuldade que a gente tem com isso. E fica a pergunta, né? Será que a gente foi criado para isso? Será que a gente foi criado para encontrar prazer só em nós mesmos, em excessos? Ou até mesmo não em excessos, mas em uma vida até medíocre. Eu tenho o meu espacinho, eu tenho a minha comidinha, eu tenho um amigo ali, tá tudo certo, tudo bem. Será que foi só para isso que nós fomos criados? Será que a gente foi criado para uma rotina em que o prazer ganha? Em que evitar o desprazer, evitar o desconforto tá na frente? E eu trouxe para vocês alguns pontos sobre nós, como seres humanos e seres criados por Deus, para que a gente tente entender qual que é, então, o nosso papel como filhos de Deus, como criatura de Deus. Será que o nosso papel é buscar o prazer a qualquer custo? Ou será que tem algo a mais aí? O primeiro ponto é que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 1:27 diz: "E criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou." É muito interessante essa ideia, né, de um Deus que cria seres à sua imagem e semelhança. É algo que a gente tem muitas coisas que a gente consegue se relacionar com Deus. É muito legal isso, que não é simplesmente uma pessoa criativa, mais forte, poderosa, que vai lá e cria pequenas marionetes para ele poder brincar de casinha. Não, ele cria seres humanos livres, com livre-arbítrio, com a liberdade, inclusive, de adorar ou não ele, de servir ou não a ele. E existem alguns atributos de Deus que ele colocou em nós, desde o nosso primeiro nascimento, o nascimento físico mesmo, a ponto da gente ser a imagem e semelhança dele.
primeira coisa que ele criou foi... Primeira coisa não tá na ordem, mas a primeira coisa que eu vou trazer é o pensamento racional. O ser humano ele é a única criatura que consegue falar e se expressar de uma forma racional, que não é governado só por impulsos, por instintos, né? Nós temos esse filtro, né? A gente consegue ser mais do que os nossos impulsos. A gente tem filtros, a gente tem controle e a gente tem a nossa razão. E Deus também pensa e usa a razão, né? Assim como ele colocou em nós essa capacidade de não sermos só emoção, apesar de termos emoção como ele, mas de sermos razão também, para que a gente possa pensar, se falar, se expressar, pensar antes de falar, que é assim uma coisa que as pessoas precisam buscar com intensidade, né, para que a gente pare de ferir os outros. Outra coisa que Deus tem e criou em nós também é a capacidade de escolha. A gente pode escolher entre o bem e o mal, assim como Deus a gente tem a liberdade para decidir, para tomar decisões. Deus não tem como escolher o mal, porque ele não tem mal. Ele é 100% bem, 100% bom. Mas ele tem escolhas, ele tem a liberdade de decidir, e a gente também. Outra coisa que nós temos, que foi Deus que deu, e que ele tem também, é a criatividade. Deus ele criou o mundo e ele também nos deu a capacidade de criar coisas novas, usando imaginação, usando criatividade. Quando a gente faz isso, a gente reflete a criatividade de Deus. E é muito legal a gente ver isso, né? O quanto a nossa criatividade, ela é incrível, né? Então, imagina de Deus. A gente fala, né, que que o brasileiro é muito criativo, né? As pessoas falam isso na internet, tiram sarro, que o brasileiro só não dominou o mundo porque não quer, de tão criativo que ele é. Mas a gente tem, né, essa coisa da criatividade que ela é muito bonita, muito forte, da inteligência, da razão, isso que nos move a descobrir coisas novas, a buscar coisas novas, né? Inclusive em relação à ciência, né? Cada passo que a ciência dá mostra o quanto da criatividade de Deus, da inteligência, dessas capacidades tá no homem, né? Porque foi ele que colocou no ser humano. Então, cada avanço da ciência que a gente pensa que muitas pessoas acham que estão, na verdade, nos afastando de Deus, na verdade não. Estão só mostrando cada vez mais como é Deus, quem é Deus, né? A imensidão dos detalhes, da complexidade, da criatividade, do poder de Deus. Outro atributo que Deus colocou em nós, que ele também tem, são as emoções, como eu falei. Deus também tem emoções, como alegria e tristeza. Deus também tem humor, né? Eu gosto muito de frisar isso, né? Que nós somos a imagem e semelhança de Deus e ele nos fez seres com bom humor, alguns com mau humor, mas o humor ele faz parte da nossa existência, né? E foi Deus que criou, então o fato da gente rir, da gente se divertir, também foi um prazer oferecido por Deus para nós e que também precisa de limite, né? A noção de justiça e moralidade. Todos nós temos a capacidade para avaliar o que é bom e o que é mal. Isso dentro de um quadro emocional saudável, a gente tem essa capacidade. E a nossa consciência, ela reflete a justiça de Deus, né? Então, essa avaliação, esse senso daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bênção, daquilo que é maldição, vem de Deus, faz parte de Deus. Outra coisa é o amor. A gente pode amar porque Deus é amor. E ele colocou isso em nós. Se ele não fosse, se ele não tivesse isso nele, ou se ele não tivesse colocado em nós, nós seríamos seres incapazes de amar. Compaixão. Compaixão é algo que Deus faz também. A palavra de Deus fala sobre misericórdias, que as misericórdias se renovam a cada manhã, as misericórdias do Senhor, que por causa dessas misericórdias que nós não somos consumidos. Se não fosse essa misericórdia, se não fosse esse Deus compassivo que a gente tem, a gente estaria totalmente fadado, né? Nós estaríamos ainda mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Mas nós temos a capacidade de nos compadecer da dor do próximo, assim como Deus também faz. Assim como Deus corre em favor das pessoas, de nós. A gente também tem como fazer isso pelo outro. Então, todos nós temos, então, o potencial para tudo isso que eu falei. Para o pensamento racional, capacidade de escolha, criatividade, emoções. A gente tem tudo isso em nós. E a gente tem em nós, ainda antes de convertidos, esses atributos que nos mostram a imagem e semelhança de Deus, que fazem parte de nós como seres criados à imagem e semelhança de Deus. Então, ainda antes
do nosso processo de novo nascimento, a gente já tem essas capacidades. Tanto que a gente, com certeza, todo mundo que tá aqui assistindo conhece uma pessoa que não é convertida, que não segue Jesus ainda, mas que é uma pessoa que tem todas essas características que eu falei. Essa capacidade de amar, de se compadecer, essa noção de justiça e de moralidade. Então, ainda antes do nosso novo nascimento, a gente tem tudo isso. Porque nós somos seres criados, então, à imagem e semelhança de Deus. O segundo ponto que eu quero falar é sobre nós como seres, que somos novas criaturas feitos para boas obras. Em Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quando a gente nasce de novo em Cristo, a gente ganha uma nova identidade, né? Aquele potencial para amor, compaixão que existe desde a nossa criação, ele passa a ser desenvolvido, né? Então, em Cristo, nós somos feitura dele para boas obras. Ele nos preparou para que a gente andasse, Deus preparou as boas obras para que a gente andasse nelas. É interessante isso, porque isso é dito pouco depois do versículo falar que não é pelas obras que nós somos salvos. Porém, isso não é o que garante a nossa salvação. Mas isso, as boas obras, o olhar para o próximo é aquilo que nos aproxima de Cristo, é aquilo que nos aproxima de quem Ele é, faz parte da nossa identidade como filhos de Deus. A partir do momento que nós somos, então, filhos de Deus, feitos filhos de Deus, isso tem que fazer parte de nós, como identidade. Não simplesmente como uma ação, não, eu preciso pensar em fazer isso, eu preciso pensar em tomar novas atitudes. Legal, vamos pensar, mas a gente está falando de uma identidade, de fazer parte de quem nós somos, né? Então, ser feitura em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, significa realmente uma nova criatura, alguém que agora com Cristo vive diferente, agora com Cristo virou outra pessoa, se tornou uma pessoa que tem Cristo, que tem Jesus no seu coração. Faz parte da nossa identidade em Cristo as boas obras. Quando a gente faz boas obras, quando a gente faz coisas boas, coisas para os outros, né? A gente está simplesmente fazendo aquilo que a gente foi criado para ser. Nas boas obras, nós somos Cristo e fazemos para Cristo. Nos versículos que a gente leu no começo, a gente vê que tudo que a gente faz para o nosso próximo, a gente faz para Cristo. E tudo que a gente deixa de fazer, a gente deixa de fazer para Cristo também. Frisando aqui os versículos que a gente leu, ele fala: porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro, hospedaste-me. Tudo isso ele vai falando e ele fala, e aí vocês vão me perguntar, quando que isso aconteceu? Quando que a gente te viu com fome, a gente te deu de comer? Quando que a gente fez essas ações para o Senhor? E ele fala, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, o que a gente faz pelo nosso próximo, a gente faz por Deus, a gente faz por Jesus. E quando a gente não faz, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo na prisão, não me visitastes. Aí eles vão perguntar, mas Senhor, quando que aconteceu tudo isso? Quando que a gente te viu nessa situação, a gente não fez nada, a gente não te serviu? E então ele responderá dizendo, em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Então, existe um peso muito diferente. A partir do momento que nós somos feitos filhos de Deus, nós somos criados para as boas obras. E quando nós não fazemos, quando a gente não tem esse olhar sensível e compassivo para o próximo, é como se a gente não estivesse tendo para com Jesus. É como se fosse para Ele, né? Na verdade, não é como se fosse, é para Ele. Então, vimos que nós já nascemos, né, com uma tendência com os atributos que Deus nos deu, que são parecidos com Ele, que nos colocam nessa posição de ter um potencial de amor, de compaixão, de cuidado para com o próximo. E a partir do momento que nós nos convertemos, que a gente conhece Jesus, que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos criados, então, para boas obras, para fazermos boas obras. Então, não se limita a
Jesus me deu essa oportunidade de salvação, ele morreu pelos meus pecados, eu aceito ele como meu Senhor e Salvador, e agora que eu aceitei, tô com a minha salvação aqui belezinha, vou ficar quieto no meu canto e não vou fazer absolutamente nada mais, só aproveitando o que Jesus fez por mim. Faz parte do que ele fez por você andar em boas obras. Então não é simplesmente parar e aproveitar só o que ele fez. A gente vai sempre aproveitar, porque a gente tem essa graça maravilhosa que é dele, e a gente tem a salvação a partir do que ele fez por nós. Mas nós temos também em nós algo a ser feito. Andar em boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Está preparada para a gente andar nela. Então, não faz sentido nós sermos cristãos e não ajudarmos o próximo. Não faz sentido nós sermos cristãos e não estendermos a mão para o nosso próximo. O que me leva ao terceiro ponto. Somos seres criados para olhar para fora. Eu ouvi uma palavra do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, e ele falou uma coisa muito interessante quando ele estava numa roda de conversa, né? Eles estavam trocando, acho que era um podcast, eu não sei, que tinha várias pessoas conversando, e ele disse uma coisa interessante. Ele diz assim: só tem uma pessoa aqui que eu não consigo ver. Só tem um rosto que é invisível para mim no momento, que é o meu mesmo. Então ele fala, eu tô vendo o rosto de todo mundo que tá nessa roda, menos o meu mesmo. O meu mesmo eu não consigo ver. E isso acontece porque nós não fomos criados para olhar a nós mesmos, e sim ao outro. Ele fala, o espelho foi uma invenção do homem, claro que vem da criatividade, da capacidade que Deus nos deu. Mas nós fomos criados para olhar para o próximo. Então a gente não tem uma visão de nós mesmos, a menos que a gente se olhe num espelho, num reflexo de um rio, alguma coisa do tipo. Então nós não somos criados para olhar só pra gente. A gente é criado para olhar pro próximo. Aliás, o próximo é o foco. Isso fala de um desprendimento do egoísmo muito grande, um desprendimento do hedonismo que eu falei no começo, muito grande. Porque é difícil a gente abrir mão disso, né? É difícil a gente abrir mão de buscar prazer só pra gente ou de viver momentos de desprazer ao buscar a necessidade do próximo, né? Então, quando a gente para de olhar somente para nós e a gente volta o nosso olhar para o outro, a gente tem importantes e significativas mudanças de rumo, como aconteceu em algumas situações que a Bíblia mostra. Eu vou ler para vocês só um versículo de cada situação e a gente fala um pouco sobre isso. Em Lucas 10:33 diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Essa é uma história muito conhecida, acredito que todos aqui conhecem, mas ela diz de uma história em que uma pessoa tinha sido espancada, tinha sido salteada e estava largada, quase morta na rua. E passaram religiosos, passaram homens que exalam santidade, mas que não conseguiram parar para dar um auxílio para aquela pessoa. Até o momento que passa um samaritano. Quando passa o samaritano, que era mal visto, mal falado. Os samaritanos eram um povo que os judeus não gostavam, eram considerados impuros. O samaritano chega de viagem, que estava indo de viagem, chega ao pé dele e vendo, ele olha para aquela pessoa, moveu-se de íntima compaixão. E a gente conhece a história. Ele pega aquele homem, coloca no animal dele de transporte, leva para uma hospedaria, paga todos os cuidados daquele homem e ainda diz que se der mais algum gasto, ele iria lá, voltar lá e iria acertar. Então a gente está vendo uma pessoa julgada por aquela sociedade, uma pessoa que era vista de forma impura, como se fosse pecador errado, mais pecador do que os outros. E essa pessoa que tem um olhar para o outro, para além de si mesmo, para além do seu cansaço. Ele podia falar, nossa, eu tô tão cansado dessa viagem, ou eu preciso chegar logo, eu tô com pressa, eu vou deixar quieto esse homem aqui, alguém vai acolher. Ele podia ter feito isso assim como o levita e o sacerdote fizeram. Ele podia ter feito isso. Mas não, algo mexeu dentro dele. Ele moveu-se de íntima compaixão. Não foi qualquer compaixão, íntima compaixão. Ele teve uma empatia tão grande por aquele homem, ele teve um amor tão grande por aquele homem que estava ferido, que poderia ter morrido ali, que isso o moveu a fazer algo. Então, ele não olhando só para si, olhando para o próximo,
ele pôde fazer algo de diferente na vida do próximo. Ele mudou o caminho daquele homem. O caminho daquele homem provavelmente seria a morte, porque não estava tendo nenhum tipo de assistência. A partir do momento que ele tem essa íntima compaixão, ele pôde fazer algo, fazer boas obras e mudar a vida daquele homem. Outro caso, Marcos 2, do versículo 3 e 4. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Essa é uma história também bem conhecida e muito bonita, uma história em que Jesus estava em um lugar que tinha muita gente, tinha uma multidão ali, e tinha 4 pessoas tentando fazer com que um homem paralítico entrasse para ser abençoado, para ser curado por Jesus. E na impossibilidade de passar pelas pessoas, esses 4 amigos foram por cima, foram pelo telhado, fizeram um buraco lá e baixaram aquele homem no leito para que ele pudesse ser visto por Jesus. Imaginem o trabalho que foi isso, não foi assim qualquer boa ação, né? Não foi pegar uma moedinha do meu carro e dar para um morador de rua, não foi uma coisa tão simples assim, foi uma coisa que exigiu bastante elaboração, planos, exigiu uma logística complicada, força daqueles homens de levantar aquele outro homem até o telhado, fazer um buraco ali, baixar aquele homem, fazendo força. Olha tudo que foi feito, tudo que aqueles amigos, tudo que aqueles homens fizeram para que aquele paralítico fosse curado por Jesus. Então, geralmente a gente coloca o foco, né, dessa história naquilo que Jesus fez para aquele homem, que foi maravilhoso. Ele curou e ele perdoou os pecados, né, deixando todo mundo, deixando principalmente os religiosos bastante incomodados com isso. Mas eu acho muito legal a gente conseguir olhar também para esses 4 amigos, que eles saíram do conforto deles. Vocês acham que foi prazeroso para eles segurar aquele homem, descer do telhado, subir? Deve ter doído, né? Deve ter feito... A força deve ter sido difícil. Mas a compaixão, o amor por aquele homem, o olhar para ele, as boas obras ganharam. Fizeram diferença na vida daquele homem. Porque a partir daquele momento, graças à ação daquelas pessoas, ele foi curado. Ele foi liberto dos pecados dele também. Então, olha só a mudança de rumo que teve naquela vida. Porque nós não somos criados para olhar para dentro, nós somos criados para olhar para fora. Atos 3, 6 diz: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Essa passagem, quando Pedro e João, se eu não me engano, eles estavam passando pela porta que chamava Porta Formosa, e tinha um coxo ali. E ele estava pedindo ajuda, né? Algum tipo de ajuda financeira. E Pedro fala, olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E no nome de Jesus, aquele homem foi curado. Porque eles pararam para olhar, eles poderiam ter ignorado, eles podiam ter falado, mais um pedindo esmola, pedindo coisa, e ido embora. Mas não, o que eles tinham não era material. Eles tinham o Espírito Santo, eles tinham o poder de Deus na vida deles. E com isso, aquele homem foi curado. Então, olha o que a gente está vendo. A gente está vendo pessoas que são curadas, que são libertas a partir da ação de outra pessoa, que olhou para essa pessoa com compaixão, que olhou para essa pessoa com misericórdia, que tirou o olho do próprio umbigo e conseguiu olhar para o próximo. Para que essas pessoas sejam ajudadas, a gente tem que olhar para fora de nós mesmos. Porque existem muitos samaritanos por aí. Aliás, samaritanos não, existem muitos homens caídos por aí. Existem muitos paralíticos precisando de ajuda para poder encontrar Jesus. Existem muitas pessoas nas portas esperando para ter uma libertação. E não somos nós, essas pessoas? Não somos nós os que representariam Jesus aqui na Terra? Não somos nós que seríamos reconhecidos por amar o próximo? A gente tem amado o próximo? Você tem conseguido amar com ações e não só com palavras? Será que pra gente
será que a gente consegue olhar para fora de nós mesmos? Será que a gente consegue olhar para além das nossas limitações, da nossa rotina, que é corrida, que é difícil, para olhar para o próximo? Foi necessário um tanto, né, um quantum de compaixão e de empatia que só podiam ser dados por Deus para que aquelas pessoas fossem ajudadas. Só Deus poderia ter feito isso. Como disse o pastor Ed Renekiewicz uma vez, nós só conseguimos sentir a dor do outro em duas situações. Se a gente já tiver passado pela mesma situação ou se nós formos cheios do Espírito Santo. Pedro e João eram cheios do Espírito Santo. Aquelas pessoas puderam sentir a dor do outro. E nós? Nós somos cheios do Espírito Santo bastante para olhar para o próximo no sofrimento dele, para além das nossas experiências, mesmo quando a gente não passou por aquilo? Será que a gente consegue, para além do nosso julgamento, para além dos dedos apontados? Será que é possível que nós saiamos desse lugar de pedestal, de eu sou crente, eu sou santo, tô salvo, tá tudo bem, para alcançar as pessoas que não estão nesse pedestal? Hoje, Deus te chama para tirar os olhos do seu umbigo e para olhar para o próximo. Ele te chama para ser Jesus aqui na Terra. Sermos cristãos, na verdade, é sermos como Cristo. Na essência é isso. A gente chama de cristão, a gente fala cristianismo, um conjunto de doutrinas, né? O fato da gente seguir o evangelho, mas para além disso, é a nossa semelhança com Cristo. É a nossa identidade como filhos de Deus. Se a gente olhar para o ministério de Jesus, é evidente que ele não viveu para ele mesmo. É evidente que ele não viveu uma vida em busca de prazeres carnais. É evidente que ele nunca chegou nem perto dessa filosofia hedonista. Ele nunca chegou nem perto de buscar prazer para ele, evitar desprazer. Pelo contrário, ele sabia por que ele estava aqui. Perdão. Ele sabia por que ele estava aqui. Ele sabia que ele ia sofrer. Ele sabia que não ia ser fácil. Mas mesmo assim ele encarou. Por nós. Pelo próximo. Então ele teve um amor, um cuidado que a gente precisa começar a ter também. Porque nós somos ou não somos feitura dele. Criados para as boas obras. Se nós abraçamos essa identidade de cristãos, de filhos de Deus, de imagem e semelhança, a gente também abraça essa parte. Essa parte, na verdade, é essencial. Nós, apesar de nascidos de novo, nós ainda estamos sujeitos a uma humanidade egoísta. Uma humanidade que é egoísta, que está caída, que está morta nos pecados, nos delitos. A gente ainda está dentro dessa sociedade, dessa humanidade. E quem nós somos dentro dela? Será que a gente se moldou a isso? Será que a gente se acostumou a isso? De novo eu falo, é importante a gente cuidar de nós mesmos também. Ter uma boa autoestima. Se a gente tem uma boa autoestima, a gente tem um amor a nós mesmos, a gente vai ter uma referência para amar o próximo. Então é importante também que a gente cuide disso. Mas será que isso tá ficando o principal? Será que isso tá virando o foco da nossa vida? Nós mesmos e a nossa felicidade, o nosso prazer? E a gente tá esquecendo de olhar pro próximo? E a gente só olha pro próximo quando a gente tem uma crítica para fazer? Quando a gente não gosta de alguma coisa que ele fez ou não bate com o que a gente acredita? Para onde que tá nosso olhar? Pro nosso próprio rosto? Pro nosso próprio ventre? Para encerrar, eu queria ler uma parte de uma música que fala um pouco sobre essa questão. E ela fala bastante comigo. Eles falam assim: ainda vou compreender cada sol que desce sobre, cada pensamento pobre que seguimos carregando, enquanto os que importam são somente os meus. Nunca vou compreender como ainda existe fome e viramos nossas fontes para o nosso próprio ventre cheio que chamamos ternamente Deus. Eu acho que é uma letra forte, mas que traz uma realidade, né? Traz uma realidade de quanto que a gente, como seres que fomos criados para boas obras, criados para olhar para o outro, vivemos em busca só de satisfazer o nosso próprio ventre cheio. Enquanto as pessoas, essa é a crítica da música, enquanto existe fome, a gente vira as nossas fontes para o nosso próprio ventre cheio, que a gente chama de Deus, como se ele fosse a razão da nossa existência, como se a razão da nossa existência fosse simplesmente estar suprido, sem suprir os outros.
Quem que importa? São somente os meus? Ou será que eu consigo olhar para além da minha vivência, para além da minha experiência? É hora de virarmos as nossas fontes para quem necessita do amor de Deus e de ter as suas necessidades básicas supridas. É hora da gente ser as mãos e os pés de Jesus aqui na Terra. Porque foi para isso que a gente foi criado. Foi para isso que a gente nasceu de novo. Não era para continuar tudo do jeito que era antes. Não era pra gente falar, agora eu tô salvo, legal, vou continuar vivendo minha vida. Não. Foi pra gente poder ter um olhar diferente. O olhar de Jesus. Se Jesus não tivesse pra com a gente esse olhar de compaixão, a gente ainda estaria lá mortos nos nossos delitos e pecados. Se não fosse Jesus, se abrir mão do seu prazer, do seu conforto, da sua glória e vir aqui pra terra, a gente ainda estaria preso nos nossos delitos e pecados. A gente estaria ainda morrendo sem a oportunidade de passar a eternidade com Jesus. Então, hoje é o momento da gente olhar para além de nós mesmos, para além do nosso próprio ventre cheio, para que a gente possa olhar para as pessoas que precisam desse olhar, para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo a ponto de olhar para o próximo, a ponto de conseguir sair do nosso egoísmo. Isso vale para todo mundo, para todos nós. Eu acho que não é uma coisa assim, uma pessoa ou outra. Em algum momento a gente vive isso. E a gente precisa lutar contra isso, porque ou a gente constrói essa identidade em Cristo, ou tá faltando alguma coisa. É o momento da gente abrir os nossos olhos e olhar com amor, com compaixão para o outro. Estender a mão, ser Jesus aqui na Terra. Jesus, ele veio, ele libertava as pessoas, ele curava as pessoas, ele dava nova vida. Não era qualquer coisa que ele fazia. E no nome dele, a gente não faria coisas ainda maiores? O que a gente tem feito? Será que a gente se perdeu na nossa rotina, na nossa correria, a ponto de não conseguir olhar para o próximo? A ponto de olhar só para os nossos? Então, eu quero deixar essa palavra com vocês hoje, para que a gente entenda que nós somos seres criados para olhar para o próximo. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, de um Deus amoroso e compassivo que cuida de nós. Da mesma forma, nós precisamos cuidar uns dos outros. Seja ele crente, não crente, seja alguém que a gente concorde com o estilo de vida, não concorde. Nós estamos aqui para estender a nossa mão, porque Jesus, ele andava, o que fala a Bíblia? Com prostitutas e publicanos, com pessoas que eram mal vistas pela sociedade, e ele libertava a vida dessas pessoas. Ele não olhava para elas e falava, não, de boa, continua fazendo o que você estava fazendo. Não, ele transformava. Ele mudava o nome das pessoas. Ele mudava totalmente a vida delas, para que elas pudessem ter essa experiência de sentir o amor de Deus. Que nós possamos ser usados para isso, que a partir do nosso olhar de amor, de compaixão, a gente possa refletir Cristo nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Vou orar para a gente finalizar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, estamos na Tua presença, te pedindo, Pai, para abrir os nossos olhos, para que a gente enxergue a dor do nosso próximo, para que a gente enxergue aquilo que ele necessita de nós. Nós queremos ser usados por Ti, nós queremos ser os Seus braços, as Suas mãos, os Seus pés aqui na terra. Nós queremos, Senhor, poder continuar o ministério que o Senhor começou aqui, fazendo coisas ainda maiores do que o Senhor fez. Não para a nossa glória, mas para a Tua glória, para que o Seu nome seja exaltado e para que as pessoas possam Te conhecer. Porque é maravilhoso Te conhecer. É maravilhoso ter um Deus que cuida da gente desse jeito. E hoje eu peço que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos permita enxergar a necessidade do outro e aonde a gente pode atuar. Porque nós somos feitos, Senhor, para boas obras. Que a gente possa sair daquilo que nos prende nesse conforto, nessa ilusão de conforto. E que a gente possa, inclusive, ter prazer em ser essas pessoas que vão ajudar o próximo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite.